Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos de maneira virtual para estudarmos a palavra do Senhor. E nós nos alegramos em estar com os irmãos a partir deste momento, estudando a carta de Pedro. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, dos versículos 22 a 25, para nós meditarmos nesta noite. O texto diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível,
mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Gostaria de orar neste momento. Eu peço que todos orem comigo. Pai, obrigado por estarmos mais uma vez diante da Tua palavra, reconhecendo o poder que ela tem de operar na nossa mente, no nosso coração, pois ela é a palavra viva e eterna do Senhor. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra e pedimos sabedoria, discernimento, para compreendermos essa palavra nesta noite e nos tornarmos praticantes desta palavra. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando a carta de Pedro, uma carta que é escrita a crentes judeus e crentes gentios. É uma carta que tem uma finalidade de estimular a fé daqueles que estão querendo desanimar. Ele escreve para uma região da Ásia Menor e de alguns lugares próximos, onde o apóstolo Paulo tinha passado evangelizando. E o interesse de Pedro é demonstrar que há uma salvação que foi anunciada pelos profetas, que atingiu, que alcançou a vida destes irmãos, e que esta salvação veio trazer transformação, regeneração na vida deles, e que por causa dessa regeneração, que é a manifestação da graça de Deus, eles devem levar uma vida santa e irrepreensível, porque eles são regenerados e devem então manifestar o caráter de Deus, porquanto Deus se tornou em Cristo o seu Pai. Então todos eles devem manifestar o caráter do Pai, e o caráter do Pai é o caráter de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nesse sentido, ele está dizendo, por meio desta carta, tenham um comportamento digno de filhos, digno de pessoas regeneradas pela palavra viva, a palavra que é de Deus e que é submetida à ação do Espírito Santo para produzir transformação na vida das pessoas. Manifestem o caráter de filhos de Deus, sejam santos. É interessante notar que este apelo de Pedro é um apelo que cabe muito bem para nós hoje. E nós precisamos analisar como igreja, como é que nós temos vivido, se somos regenerados, temos manifestado esta vida, qual é a vida de regeneração que nós temos demonstrado. Muitas pessoas falam que o Brasil é um país evangélico, porque mais de 35% da população se diz evangélica. Mas a minha pergunta é, qual o efeito que isso teve na sociedade? E eu posso dizer, sem estar julgando, que praticamente nenhum. Nós não tivemos mudança ética, não tivemos mudança moral, nós não tivemos mudança espiritual, apesar do número de evangélicos ter crescido. Por causa do quê? Porque a maioria de nós constitui-se de pessoas nominalmente evangélicas. Nós somos evangélicos apenas de nome, e não de caráter, e não de comportamento transformado. É isso que Pedro está chamando a atenção para os seus contemporâneos. Ele está dizendo, irmãos, vocês foram regenerados pelo poder do Evangelho. A palavra de Deus entrou na vida de vocês e o Espírito Santo transformou a vida de vocês. Isso deve ser demonstrado numa conduta irrepreensível, numa santidade de vida, numa disposição de andar em plena obediência ao Senhor. Então ele exorta os crentes à santidade, ele exorta os crentes a serem santos, porque fomos regenerados. Nós também devemos ser santos porque fomos regenerados. Quando nós falamos em santidade no Novo Testamento, nós não estamos falando em impecabilidade. Não significa que
Pedro está dizendo que nenhum crente vai pecar. Não, nós somos pecadores por natureza, e mesmo transformados e mesmo regenerados, ainda sofremos influência da carne. Por isso nós ainda pecamos. Mas o que Pedro está dizendo é que nós devemos estar atentos à nossa vida e procurando nos santificar cada dia, ou seja, mortificar as tendências da carne para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Isso vai sendo operado em nós pelo Espírito Santo. Esse processo se chama santificação. É o processo pelo qual o Espírito Santo e a Palavra de Deus, operando sinergicamente, operando juntamente, Palavra e Espírito, transformam a nossa mente, transformam o nosso coração e transformam o nosso comportamento. Então a mudança precisa ocorrer primeiro na mente, depois no coração, nos sentimentos e depois no nosso comportamento. Porque nós fomos regenerados, somos exortados à santidade. Também porque a semente plantada em nossos corações é incorruptível. Pedro está dizendo, olha, não foi qualquer coisa que jogaram na terra, que é o coração de vocês, não. Jogaram uma semente incorruptível, incontaminável, uma semente pura. Ela não germina nada que não seja geneticamente igual a ela. Ela é uma semente absolutamente pura. Ela não vai gerar nenhum tipo de árvore ou de planta diferente daquilo que se espera. A semente genuína é o Evangelho, é a vida de Jesus Cristo que é implantada em nós. Essa semente plantada em nossos corações é incorruptível, portanto, a frutificação é de frutos incorruptíveis. Nós precisamos atentar para isso. E é uma pergunta básica que nós precisamos nos fazer: qual é a nossa frutificação? Ou que frutos nós temos dado? Nossos frutos são incorruptíveis, de semente incorruptível, ou nós estamos agindo como qualquer pessoa age? Por exemplo, como que um adolescente e um jovem namoram hoje? Como que um marido e mulher se relacionam hoje? Como nós constituímos casamentos hoje? Como nós negociamos hoje? Como nós fazemos política hoje? Tudo isso tem a ver com a semente incorruptível que foi plantada em nós e que deve ser frutificadora na nossa vida de ações que glorificam o nome de Deus. Nós precisamos entender então que somos exortados à santidade porque fomos regenerados e porque a semente plantada em nossos corações é incorruptível. Também devemos ser santos, somos exortados a uma vida de santidade por causa da ação vivificadora da palavra de Deus. Ela é viva e permanece para sempre. Então, na medida que nós lemos e estudamos a palavra de Deus, nós somos vivificados. Que coisa impressionante é essa, que Deus nos vivifica a mente, o coração e o comportamento por meio da sua palavra. Agora, qual é o lugar que a palavra de Deus tem tido na sua vida? Você estuda a palavra de Deus, lê sistematicamente a palavra de Deus, ouve as pregações daqueles que estudam e ministram a palavra de Deus, ou você de vez em quando lê a Bíblia, ou ocasionalmente abre um versículo, ou pega uma caixinha de promessas e tira um versículo lá, e é essa a sua leitura bíblica? Se for essa, dificilmente você será vivificado, dificilmente você será transformado. A sua mente não será mudada, porque ela só muda em constante e permanente contato com a palavra de Deus. O Espírito Santo muda o nosso coração a partir da palavra de Deus. Somos exortados, portanto, à santidade por esta ação vivificadora da palavra de Deus. Somos exortados também a uma vida humana carnal final. Essa vida humana deve ser negligenciada, não negligenciada, deve ser negada. Todos os meus instintos e apelos carnais devem ser controlados pelo Espírito Santo. Nós entendemos que apetites carnais existem e são
necessários na nossa vida. Sexo é uma atividade fundamental, porém Deus reservou um plano específico para a atividade sexual, para casados, no relacionamento conjugal de casados. Então, tudo que nos incitar ou nos excitar a práticas sexuais fora do casamento não é da palavra de Deus. A mesma coisa comer, beber, trabalhar, qualquer outra coisa que nós façamos que fuja ao propósito de Deus, à orientação de Deus, é carnalidade, é vida humana carnal. E essa vida termina, essa vida tem um fim, como a erva termina, como a flor murcha, né, diante do sol, a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor, esta permanece eternamente. A exortação à santidade que Pedro nos faz é para que nós contrastemos a persistência, a permanência da palavra do Senhor na nossa vida e aquilo que é absolutamente ocasional, ou aquilo que é absolutamente descartável, que são as paixões da carne. Precisamos entender que a palavra do Senhor permanece eternamente e é ela que nos leva à santificação. Também somos exortados a ter um verdadeiro evangelho, a ver o verdadeiro evangelho, a ouvir o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho foi pregado a nós. O verdadeiro evangelho foi pregado aqui nas cartas que Paulo escreveu para muitas pessoas. Nesta carta Pedro reconhece que aqueles irmãos receberam o puro evangelho. Este verdadeiro evangelho que foi pregado àqueles crentes do primeiro século é o mesmo evangelho que foi pregado, que está sendo pregado a nós. E este evangelho é uma exortação constante à santidade. O evangelho não é apenas o evangelho da salvação, mas ele é o evangelho da santificação. Ele é o evangelho que salva, que tira a vida do pecado, que tira da morte espiritual para a vida. Mas é também aquele evangelho que leva a pessoa a ter uma semelhança com o Senhor Jesus Cristo, a fazer da sua vida algo semelhante à vida do Senhor Jesus, a transformação de vida. Então o evangelho, além de nos salvar da morte espiritual, ele nos dá vida nova e nos garante uma vida repleta de felicidade na comunhão com Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho, portanto, foi pregado, e vocês receberam este evangelho, como eu também recebi, para que ele frutifique na nossa vida e seja a frutificação, a manifestação de Deus na nossa vida. Também é necessário entender que nós somos regenerados e exortados a permanecer em santidade, porque nós precisamos andar em obediência. Por que é necessária a obediência? A obediência não nos salva, mas a obediência é papel natural do salvo. Todo salvo vai desejar andar em obediência, porque a obediência à palavra do Senhor é a operação da purificação na nossa vida. Todas as vezes que eu obedeço à palavra do Senhor e deixo de praticar aquilo que Ele não quer, a minha vida vai sendo purificada, a minha vida vai sendo transformada. Quantos de nós, como crentes mesmo, membros de igreja, nós deixamos de fazer a vontade de Deus e nós precisamos andar em obediência. Obediência à palavra do Senhor. É muito fácil desobedecer. Nós temos muitas circunstâncias que nos premem, que nos apertam, e nós às vezes deixamos de fazer aquilo que é necessário, aquilo que é correto, para fazer coisas erradas. Isso não nos leva à proximidade com Deus, pelo contrário, nos afasta dele. Nós precisamos de ter essa vida de santidade. Essa exortação à santidade é aquilo que Pedro está fazendo. E finalmente precisamos ser exortados a manifestar amor fraternal. A prática do amor fraternal é a grande evidência da santidade de vida. Jesus disse que o mundo conheceria que éramos discípulos dele, ou que somos seus discípulos, se nos amássemos uns aos outros. A grande evidência de santificação, a grande evidência de regeneração é
a manifestação do amor fraternal. Amor aos irmãos. Pedro fala: amai-vos ardentemente uns aos outros. Esse amai-vos ardentemente uns aos outros significa que nós devemos amar com interesse, com disposição, com intensidade, com disposição de dar a nossa vida no lugar dos irmãos. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas nós, cheios do Espírito Santo, podemos fazer isso, manifestar amor para com os nossos irmãos. A manifestação de amor não é só conversar com uma pessoa, dar um tapinha nas costas, falar bom dia, boa tarde, eu amo você. Não, é ter a disposição de suportar, de ajudar a carregar a carga, de levar as cargas uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Se medíssemos pela medida do amor, como estaria classificada hoje a sua vida? Você é um discípulo verdadeiro? Você é uma pessoa que está andando como regenerado, manifestando a vida de Deus ou não? Que essa pergunta ecoe nos nossos corações, para que nós, regenerados, manifestemos esta vida de Deus, uma vida de santidade, uma vida de amor fraternal. Que Deus nos abençoe para praticarmos isso que Ele exige na sua palavra. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nós um novo coração, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.